Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. E hoje nós iremos esclarecer dúvidas muito importantes de todos os adultos que convivem com uma criança com um distúrbio que vocês devem ter percebido no nosso flyer, TDAH. Bem, sabemos que não vamos apenas apresentar sobre crianças, porque há adultos também que são acometidos desse distúrbio e não conhecem, não sabem por que se sentem de determinadas formas. Então, hoje, a nossa convidada é muito, muito especial. Não percam. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que possamos receber as suas perguntas. Elas podem nortear a nossa prosa aqui. E ao meu lado esquerdo, nossa querida Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Arlete. Boa noite, Babi. Boa noite para a nossa convidada especial aqui. O tema hoje é bastante importante, né? A gente escuta muito, é um assunto que está muito na moda falar de transtorno de atenção. E a gente vai falar se TDAH e desatenção são sinônimos ou são coisas diferentes. E para ilustrar a nossa noite, trazendo muita informação, essa psicóloga super competente, que fez neuropsicologia no Einstein, vai ajudar a gente com muitas dicas e muita informação. Carolina Santini, é com você. Obrigada. Boa noite. Bom, como a Ana falou, né? Meu nome é Carolina, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, especializada pelo Albert Einstein em São Paulo. Então, eu trabalho com psicoterapia e avaliação neuropsicológica, que é um exame complementar bastante importante aí no diagnóstico, né, do TDAH, e a gente vai falar um pouquinho disso também no decorrer. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Nós aqui agradecemos pela presença. Temos certeza que será interessante. Mas antes eu queria apresentar a Ana Bacos. Boa noite, Ana Bacos. Boa noite, Arletinha. Estou falando aqui de São Paulo, especificamente de Santana de Parnaíba. E eu estou doida para essa conversa de hoje, porque eu tenho certeza que será muito produtiva. Antigamente, olha, me entreguei. Os pais diziam, é inquieto, essa criança não para, essa criança não tem sossego. Porque não conheciam. Mas hoje, muitos pais vão conhecer e, com certeza, ficarão impactados com tantas informações. Agora eu passo a palavra para a nossa operadora de mesa maravilhosa. Babi, pega aí, Babi. Peguei, Ana. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui com nossos ouvintes, já participando aqui no nosso chat do YouTube Vivência Espírita. Se vocês quiserem fazer pergunta, interagir com a gente, pode comentar ali no YouTube Vivência Espírita. A gente está fazendo a transmissão através, vou aqui anunciar qual canal que a gente está aqui. Bom, estamos na Web Rádio Semente de Amor, estamos também Recanto da Prece, no Twitch Vivência Espírita e também através do aplicativo Vivência Espírita. Se vocês quiserem instalar no celular, né, o aplicativo e escutar onde você estiver, estiver dirigindo, estiver fazendo alguma coisa que não dê para assistir, baixe o aplicativo Vivência Espírita. E também estamos fazendo a transmissão através do canal da Mãe Girafa. Participe conosco. E eu lancei aqui a enquete, né, do nosso programa de hoje, e a pergunta é: os adultos que lidam com crianças podem influenciar na gravidade dos sintomas do transtorno? Sim ou não? Vote lá, né, no YouTube do Vivência, e no finalzinho do programa a nossa convidada vai comentar sobre, ok? Isso mesmo, Babi. Passo a bola para você, Letinha. Então, gente, esse tema ele é bastante interessante e a Paula falou alguma coisa bem forte sobre os mitos, né, a despeito desse tema. Mas, para mim,
eu já dou um pontapé inicial, porque se alguém já recebeu esse diagnóstico e está com uma criança ou tem um adulto com esse diagnóstico, como tratar e como cuidar, Carol? Tá. Eu acho que antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante contextualizar um pouquinho, né, do que é o TDAH, né? Que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que quer dizer um transtorno do neurodesenvolvimento? Os sintomas, eles precisam aparecer antes dos 12 anos. Então, assim, sim, existem adultos com TDAH, né? Porque ele foi uma criança com TDAH, né? Antes de mais nada. Então, acho que é importante lembrar disso, né? E pensar nos sintomas centrais. Então, acho que pegando o gancho um pouquinho da pergunta inicial, né? Se é sinônimo ali de desatenção ou não, dentro do TDAH, a gente tem componentes de desatenção, a gente tem componentes, né, de hiperatividade, mas a gente tem outros componentes que estão dentro dos critérios também. Então, a gente fala bastante de funções executivas, que estão relacionadas ali com a parte de planejamento, organização, tomada de decisão, né, controle inibitório, então controlar os impulsos. Então, o TDAH, ele não se resume só, né, esses dois pontos da desatenção e da hiperatividade. E aí, voltando um pouquinho, né, para a sua pergunta, da questão de como diagnosticar e como tratar, não é tão simples como a gente vê hoje na internet, né? Eu acho que a internet tem favorecido muito a questão das informações, a gente tem visto muitas informações em várias redes sociais, mas a gente não pode esquecer, né, que é um transtorno, então precisa ali de um profissional da saúde mental, né, para fazer esse diagnóstico e pensar ali no tratamento, que ele também tem alguns componentes dentro desse tratamento, né, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente exatamente de como tratar, né. Tá, então nós vamos, no decorrer do programa, combinar com vocês algumas perguntas que vocês possam lançar e trazer a possibilidade de que a Carol sane as dúvidas com relação a como cuidar e como amparar. Quando você citou sobre adultos, né, que provavelmente recebeu o diagnóstico na infância ou perpassou por esse espaço, há muitos adultos que não sabem que são acometidos por esse déficit, é isso? Exatamente, é o que a gente chama, às vezes não, né? A gente chama de diagnóstico tardio. Então, ele foi uma criança que, né, tinha o transtorno ali, tinha os sintomas, mas por algum motivo foi passando, talvez os pais não perceberam ou não tinham um prejuízo tão significativo ali, né? E foi passando e ele foi se adaptando de alguma forma, conseguindo ter estratégias para lidar com as dificuldades, com o sofrimento, né, do transtorno. E aí, né, é um adulto com TDAH. Então, é importante o diagnóstico tardio também, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Por que eu funciono assim? Por que eu faço tal coisa? Por que eu me sinto dessa forma, né? Então, o diagnóstico tardio também traz um pouco desse alívio, né? Opa, então vou me conhecer melhor e o que eu posso fazer a partir disso, né? Acho que tem um pouco desse ponto, assim. Eu acho importante a gente ressaltar um ponto aqui, que eu conversei com a Carol sobre isso, né? A gente, às vezes, pelo acesso ao Google, começa a fazer o autodiagnóstico. Eu identifiquei os sintomas, então eu tenho TDAH. Eu acho importante a gente entender que isso é um transtorno e um transtorno precisa de um diagnóstico com base científica. Não é porque a gente leu um monte de coisa e se identificou com alguns sintomas que eu tenho ou que eu deixo de ter. Então é importante procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra para paralelamente ir traçando esse diagnóstico, porque não é simples assim. A gente vê o sintoma e acha que tem. E outra coisa que eu acho importante a gente dizer, Carol, se é uma coisa genética. Eu nasço, desde o nascimento eu tenho essas características? Como é que é? É uma boa pergunta, né? A gente sabe que todos os transtornos mentais hoje, né? A gente não tem
um marcador biológico exato, né? Então, um marcador de causa e efeito. A gente sabe que são transtornos multifatoriais, mas o TDAH, ele tem, né? Um componente, sim, genético. Não é exatamente hereditário, né? Então, não é porque a sua mãe, o seu pai teve que você... obrigatoriamente vai ter, mas significa que você tem um gene ali, uma predisposição a mais para desenvolver, né, esse transtorno. Então, tem essa carga que é bastante importante, sim, né, é algo que tem sido muito estudado na literatura, então ele tem esse componente. Nesse caso, quando tem esse componente, né, eu sou psicopedagoga, então quando eu atendo, quando recebo um diagnóstico, já começo a atender, eu percebo uma dor muito latente nos familiares, porque parece que você doou algo para o seu filho e nós temos que amenizar esse sofrimento. A culpa, né? Eu me sinto culpada pelo problema do meu filho. E muitas das pessoas foram rotuladas na primeira infância, na juventude, e com isso, quando ele se torna pai, ele tem a dor ali forte, latente, que ele gostaria que o filho não passasse por isso, né? Tem. Isso é bastante comum. O que acontece também, às vezes, dos pais não identificarem que tem o transtorno, né? Às vezes não foi diagnosticado ainda, então nem sabe, né? E aí, quando vem, por exemplo, né? Eu trabalho muito com avaliação neuropsicológica, tendo várias crianças, que aí quando o filho recebe o diagnóstico, a gente explica essa parte, né? Da questão genética, do que pode ser, do que não pode ser. Mas a gente também orienta, olha, talvez seja importante vocês fazerem também esse processo para, se vocês tiverem, né, alguns sintomas, é claro que às vezes não tem e ok, mas na maioria das vezes tem, né? Então, assim, vamos tratar o seu filho, mas no que a gente pode te ajudar também, né? E aí, muitas vezes, os pais passam pelo processo diagnóstico e um deles acaba tendo também o transtorno, né? E aí a gente tem um tratamento familiar ali, né? Dentro de cada caso. Aninha, e aí? Oi. O que você está sentindo? Você tem TDAH, Aninha? Eu tenho uma pergunta. A gente dá continuidade. Aninha. Aninha, Oi. você tem o diagnóstico de TDAH? Você já fiz? Não, porque eu tenho medo de dar positivo. É um programa que pensa fora da caixa. Eu tomo remédio para dormir desde 15 anos de idade, porque diz que eu era muito agitada. Vamos investigar. Tomo até hoje. Nunca mais parei. Mas eu tenho medo mesmo, tá? Se alguém encosta em mim e começa, nossa, como você? Eu falei, eu sou normal. Pronto, sou normal, sai de perto de mim, sou normal. Ana, eu vou te contar um segredo da psicologia. De perto, ninguém é muito normal, viu? Bem de pertinho mesmo. Todos a gente acha um transtorno. Vai achar um transtorno no fio de cabelo, né? Eu falo assim, aí é aquela coisa assim, sabe quando você dá uma de laudada, demente? Eu dou uma de demência, ataca a demência. Eu não quero ninguém me falando, sabe? Julgando? Agora não vai adiantar mais mesmo, deixa do jeito que tá. Olha, mas eu vou te falar que adianta sim, viu? Por quê, Carol? Por quê? Porque muitas vezes a gente, não sei se acomoda a palavra mais pertinente, assim, mais assertiva. Mas a gente vai se acostumando com alguns sintomas, com alguns sofrimentos, com alguns prejuízos que, na verdade, não são saudáveis, não são funcionais para o nosso dia a dia, né? Então, por isso que a gente falou até ali do diagnóstico tardio, né? Sim. Quando a pessoa recebe, mesmo que tardiamente, o diagnóstico, ela pode entender, nossa, eu funcionei assim a vida inteira, mas na verdade não é da minha personalidade, né? É de um transtorno que eu tenho, de algo que tem tratamento e de que eu posso melhorar. Eu né? sofri sem precisar, né? Exatamente. Então, por isso que a gente reforça muito a questão da importância do diagnóstico independente da idade, né? Então, as pessoas também perguntam, né? Nossa, existem idosos com TDAH? Sim, existem, né? Porque os idosos foram crianças. Exatamente, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento
neurodesenvolvimento, né? Então, independente da faixa etária, é bastante importante. Porque, na verdade, eu não sei se é isso que você está trazendo. Se não for, a gente só queria checar. Uhum. E não sei, Ana Paula e Ana Bacos, deu uma gaguejada aqui. Meninas, eu não sei se... O que incomoda mesmo é a forma como as pessoas rotulam. Nossa, você derruba tudo. Nossa, você cai. Nossa, você perde os seus pertences. Nossa, você não presta atenção na aula. Uhum. Aquilo não colabora para o crescimento de um ser humano, na minha opinião. Uhum. E quando a gente conhece, você utilizaria isso para explicar para alguém, e olha, eu tenho TDAH, então, né, não estou deixando de cuidar do que era preciso, que te incomoda, ou as pessoas falam, olha, eu sou TDAH, eu derrubo tudo mesmo. Qual é a questão? Então, existem as duas coisas, na verdade, né? Tem pessoas, acho que principalmente as pessoas que vão para o tratamento, né? E conseguem explicar, olha, eu funciono nesse formato, mas tem coisas que podem acontecer, acho que até no sentido de prevenção, assim, no ambiente de trabalho, por exemplo, Sim. né? Então, talvez aconteça tais situações, mas é algo que eu tô cuidando, ou já tá em tratamento mais avançado, mas sinaliza ali das possibilidades, né? Dos sintomas que ainda talvez estão mais latentes, né? Agora, existem pessoas que, acho que como qualquer transtorno e qualquer doença também, né, mais fisiológica ali, acaba usando como uma justificativa ou até uma muleta, né, para alguns comportamentos. Então, eu percebo que existe as duas situações, mas a segunda não é o ideal, né? Não é o ideal. A gente tratar. Mas o autoconhecimento é muito especial, né? Exatamente, exatamente. E aí, Aninha? O autoconhecimento é poder, né? Depois eu vou agradecer os nossos ouvintes e fazer uma pergunta. Tá. Eu tenho SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu não consigo me desligar. Então, se eu dormir pensando em um problema, eu vou acordar ou a solução ou desistência, né, da solução. E isso eu tenho mesmo. Isso já foi confirmado pelo psiquiatra. Olha que ponto chegamos. Mas eu estou em dúvida se eu quero saber de TDAH, se eu tenho, acho que já tem tanta coisa. Ana, isso que você falou é um transtorno de pessoas ansiosas, né? Quem sofre de ansiedade tem um pensamento acelerado e geralmente um pensamento catastrófico, né? A gente está prevendo um futuro com pensamentos disfuncionais e que muitas vezes nem acontecem. Né? Então, eu acho que seria aí, no caso, um transtorno de ansiedade. E acho que fazendo um adendo também na sua fala, né? Até a pergunta inicial do programa, né? Da desatenção ser sinônimo do TDAH. Nos transtornos ansiosos, a gente tem muita desatenção como sintoma, né? As pessoas trazem muito essa queixa, não consigo me concentrar, tudo me distrai, né? Então, assim, a gente não pode associar a desatenção só ao TDAH, né? Pode estar muito relacionado a outro transtorno, como pode estar relacionado a transtorno nenhum, né? Às vezes é uma dificuldade do momento, alguma coisa do contexto que a pessoa tá passando, né? Então, a gente não pode associar a desatenção como sinônimo de TDAH, né? E aí vai também muito da questão dos critérios para o diagnóstico, que, como a gente falou, parece que é algo muito simples, como as informações estão na internet, né? Mas a causa, né, da desatenção é o que vai fazer a gente pensar no diagnóstico, né? Então, uma desatenção por ansiedade, uma desatenção por TDAH, na prática, os sintomas são muito parecidos, mas o que vem ali de forma primária, né, no sintoma, é totalmente diferente, por mais que dê a impressão de que é tudo igual, né? Gente, eu acho importante salientar isso. Pode, Ana, fala. Você quer ler pergunta, né? Aqui para os nossos ouvintes? Sim, querida. Que a gente considera bastante importante, né, do nosso convidado. O Arthur Menezes, ele diz, muito bem colocado, TDAH. O Arnaldo dá boa noite, e o Arnaldo já faz uma pergunta que eu acho pertinente se colocar nessa apresentação sua.
O Arnaldo diz, de acordo com minhas investigações, há mais de um tipo de TDAH. Quantos e quais são os tipos? Tá, é uma boa pergunta mesmo. O TDAH, né, como eu falei, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quem tem esse transtorno, ele tem os dois componentes, tanto da atenção quanto da hiperatividade, né? E ele é um transtorno dimensional, então ele pode ser desde leve até grave, né? Leve, moderado e grave, dependendo ali de como os sintomas aparecem. Mas a gente tem 3 tipos de TDAH. Então, a gente tem o TDAH de predominância desatenta, onde a pessoa vai ter os prejuízos de hiperatividade, de impulsividade, das funções executivas também, como eu falei no começo, né? Então, da questão do planejamento, organização, tomada de decisão, enfim. Mas o que predomina, né? O maior prejuízo da pessoa é no componente de desatenção. A gente tem o TDAH predominantemente hiperativo, que é o mesmo raciocínio que eu falei. Então, tem todos os outros componentes, mas o que predomina é a questão da hiperatividade. E a gente tem o TDAH de componente misto, que tem os mesmos prejuízos, vamos pensar assim, na mesma quantidade, entre aspas, de prejuízo, tanto para atenção quanto para hiperatividade. Então, são 3 tipos de TDAH que a gente tem. E acho que um ponto também, né, independente do especificador que a gente tem para o TDAH, o nome é TDAH, né? Tem muitas pessoas que, não sei se você chegou já a ver, né, de falar que é só TDA, né? Então, a pessoa não é hiperativa, é predominantemente desatenta, e aí ela tem TDA. Não, esse nome já foi no passado, né? Mas hoje o nome é TDAH, independente do tipo que o transtorno aparece na pessoa, né? Então, Tem mais uma pergunta. pode fazer, Aninha. Dentro desse contexto, o Arthur Menezes, todo mundo que tem desatenção tem TDAH? Não. Acho que entra muito no que eu falei um pouquinho agora, né, assim, antes, mas a desatenção, ela pode ser um sintoma de muitas coisas, né? Ela pode ser, inclusive, um sintoma não de um transtorno mental. A gente tem outras doenças, né, que são, por exemplo, dificuldades de hipotireoidismo, né, ou hipertireoidismo, pode ter questões, por exemplo, de um processo de luto, alguma pressão no trabalho, então podem ter várias variáveis que influenciam no componente emocional, mas não necessariamente ela está relacionada a um transtorno, né? Então, como eu tinha falado antes, não pode ser sinônimo de TDAH, desatenção, apesar de fazer parte, né? Então, o que mais ouvimos é que uma criança com uma energia alta, com muita disposição, que não facilita muito o dia a dia dos pais, é rotulada como TDAH, né? E nós que percorremos algumas escolas devido ao nosso trabalho, quando chegamos na escola, a pessoa já diz, é TDAH, né? E aí eu fico, vocês têm um diagnóstico? Alguém visitou e contou? Não, é TDAH, não é possível, não para quieto um minuto. E muito mais relacionado aos meninos. Como que você faz a leitura do que eu estou te dizendo? Tá, acho que tem 2 pontos aí dentro, né? A gente tem uma prevalência maior do TDAH predominantemente hiperativo nos meninos mesmo, né? Isso já é identificado. E uma predominância do TDAH desatento nas meninas. Então, acaba que as meninas, elas passam meio que despercebidas, entre aspas, porque dão menos trabalho, então, às vezes, são mais quietinhas. Incomodam menos, né? Eu acho que é o incomodar. Perfeito, Ana. Então, atrapalha menos a aula, né? Então, sai um pouquinho do foco. Então, tem esse ponto que realmente tem essa predominância, né? Agora, do rótulo, né? Eu acho que tá evoluindo, né? Para poder desmistificar algumas coisas dentro da escola. Mas, realmente, eu acho que é um pouco da falta de preparo, né? De alguns profissionais dentro de algumas escolas, infelizmente. Acredito que algumas coisas tendem a melhorar com
com uma lei que a gente tem nova, né, agora, que, se eu não me engano, é a lei 14.524 de 2021. Pode ser que eu tenha falado o número errado, mas é a lei do TDAH, né, e dos transtornos de aprendizagem, que um dos pontos, né, dentro da lei é falar da importância de capacitar os profissionais para lidar, né, com o transtorno de aprendizagem e o TDAH. É 14.254, não que eu saiba, mas eu pesquisei no Google, viu, gente? Não, só errei a ordem dos números. Tá tudo certo. Então, assim, eu acho que tem uma tendência disso melhorar, mas acaba que, infelizmente, a gente vê muito esse rótulo mesmo, né? Então, essa lei dispõe de, não sei se há possibilidade de discorrermos sobre isso, dispõe de qual recurso para ajudar, então, as pessoas? Na verdade, assim, fala muito da importância da celeridade do diagnóstico, né? Principalmente na rede pública, que a gente sabe que acaba demorando mais. Muitas vezes, assim, falando mais da criança e do adolescente nesse caso, né? 1 ano para o diagnóstico, né? Em 1 ano, dependendo da fase que a criança tá, ela muda bastante, né? Tem saltos ali no desenvolvimento. Então, dessa celeridade, que é bastante importante, e dessa questão da capacitação, né? Dos profissionais. Então, assim, em muitos momentos a gente ouvia muito, não, mas eu acho que o TDAH não existe, né? Então, esse diagnóstico, por mais que tivesse diagnosticado ali, talvez os profissionais não dessem a devida atenção, né? Até para uma adaptação dentro da sala de aula também, né? Então, tem esse respaldo e de que garantir que todos os profissionais estejam ali no mesmo nível de conhecimento, né? Do transtorno. É claro que eles não vão tratar, esse não é o papel, né? Do professor, mas até para ele lidar melhor, né? Então, saber que, poxa, a criança não consegue ficar parada o tempo todo da aula, mas o que ele pode fazer a partir disso? Qual que é a adaptação, né? Por isso que depois eu queria discorrer sobre isso, né? No sentido que esse profissional pode, se você tiver algumas ideias, obviamente que a gente está falando do modo geral, en passant, e não especificamente, porque especificamente teria que ser uma conversa no individual com essa família, com essa criança, enfim. Mas depois você conta pra gente de uma forma geral. Ana Paula. Gente, o que eu acho super importante de tudo que nós estamos falando aqui é a questão do diagnóstico, né? Quanto mais a gente demora a ter um diagnóstico, primeiro que, assim, não saber o que eu tenho me causa um nível de ansiedade absurdo. A gente que é psicólogo sabe disso. As pessoas ficam o tempo todo, meu Deus, será que eu sou tão diferente? Será que o que acontece comigo que eu não me identifico, que eu não consigo me encaixar em determinadas situações, né? Porque aquela criança que dá problema na escola, que não presta atenção, e fala, não presta atenção, não para quieto, não sei o quê. Então, assim, e esse diagnóstico não é o autodiagnóstico, né? Como eu falei, a importância de ser um diagnóstico criterioso, com base científica, que é o que a gente, enquanto profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, a gente tem o conhecimento técnico para isso. Então, não é se autodiagnosticar, é procurar uma ajuda profissional, um profissional sério, gabaritado para isso. Né? Eu queria, baseado nisso, Carol, saber quais são os instrumentos de avaliação para a gente chegar nesse diagnóstico. Perfeita pergunta, Ana. O diagnóstico, né, do TDAH, ele é basicamente clínico, né? Mas a gente tem recursos, né, que são utilizados dentro ali desse diagnóstico, né? Então, a gente tem recebido muito os encaminhamentos para avaliação neuropsicológica, né, como um exame complementar mesmo desse diagnóstico. Por quê? Né? Eu acho que o ponto que fica, né? Acho que é só fazendo um parênteses para explicar a questão de ser basicamente clínico, né? É que o psiquiatra, o psicólogo, né, e o neurologista, então os profissionais de saúde mental, eles podem dar, né, esse diagnóstico, e não necessariamente precisa de ferramentas como os testes psicológicos ou a própria avaliação neuropsicológica. Então, a entrevista clínica, né, ela já é uma ferramenta, na verdade, para esse diagnóstico. Só que o que a gente tem percebido, que eu tenho recebido bastante encaminhamento para avaliação neuropsicológica nesse sentido, mas o que eu vou fazer com esse diagnóstico agora?
Então, assim, eu recebi, eu descobri, ótimo, já dá aquele alívio inicial, então tô entendendo. Mas, assim, o que tem de intervenção, o que tem de tratamento, além do tratamento medicamentoso, né? Então, a avaliação neuropsicológica vem para complementar, né, esse diagnóstico, e muitas vezes os psiquiatras e os neurologistas tem encaminhado para confirmação diagnóstica também, então eles levantam a hipótese e se confirma dentro da avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação que vai avaliar o paciente como um todo, né? Então, independente da queixa inicial que ele tem ali, o exemplo do TDAH, a gente vai avaliar todas as funções cognitivas, então desde a atenção, da memória, do planejamento, organização, enfim, e a gente correlaciona com os aspectos emocionais e comportamentais. Então, é um mapeamento global do paciente. Então, não foca só nos prejuízos do diagnóstico, mas sim no que ele tem preservado dentro desses componentes cognitivos, o que ele tem de recursos e o que pode ser feito a partir daquilo então. Então, as orientações, as intervenções, né? E dá uma clareza maior para o próprio encaminhador saber como ele vai seguir dali para frente, né? Então, dentro do processo de avaliação, a gente tem testes psicológicos, a gente tem escalas, questionários, inventários, enfim. É uma bateria, né, de materiais que a gente usa, mas que, assim, a gente tem uma base, um protocolo, por exemplo, né, eu me formei no Einstein, então eu uso o protocolo do Einstein, mas ele é personalizado e individualizado para cada demanda. Então, se eu atender 2 pacientes com TDAH, vão ser protocolos diferentes, porque são pessoas diferentes, né? Então, tem esse ponto, assim, bem importante, né, dentro do processo da avaliação. Então, isso acaba enriquecendo esse processo de diagnóstico, né, que traz esse alívio, mas acho que o alívio maior o que eu vou fazer com isso agora, né, que caminho eu vou seguir. E eu acho também, Carol, que aí, né, reforçando o que você falou, é a importância de um bom diagnóstico, né? Perfeito. De um profissional capacitado para fazer esse diagnóstico, porque não é simples assim, né? Não é você olhar para uma criança que não para quieta e falar, não, tem, né? Exato. A gente precisa, com base nisso, é um trabalho de equipe, né? Uhum. Muitas vezes a gente, como psicólogo, precisa encaminhar para um psiquiatra para fazer a medicação, porque nos casos mais graves, né, você pode explicar melhor que eu, a gente precisa desse apoio do psiquiatra com remédio, porque só no processo psicoterapêutico você não consegue, né, ajustar esse comportamento. E assim, para o paciente, gente, um diagnóstico assertivo, ele é um grande alívio, né? Saber o que eu tenho, saber como é que eu posso cuidar do que eu tenho, é essencial. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa parte da medicação. Tá. Vou fazer 2 adendos dentro da sua fala, que eu acho que são pontos importantes. Quando você fala, né, que tem ali o multiprofissional dentro do diagnóstico, né, isso também é super importante. Então, até dentro do processo da avaliação neuropsicológica, né, para mim não existe, por exemplo, fazer avaliação de criança, adolescente sem contato com a escola, né? Onde eles passam a maior parte do tempo. Então, assim, dentro do processo da avaliação, a gente sempre contata outros profissionais. Então, se a criança é acompanhada por um fisioterapeuta, né? A questão da escola, um psicólogo clínico mesmo, enfim. Então, todos os profissionais, eles estão ali fazendo parte, né? O diagnóstico tardio do adulto, a mesma coisa. Então, muitas vezes, né, o adulto, ele não lembra claramente da infância, dos comportamentos que ele tinha, dos prejuízos. E muitas vezes os tios lembram, os primos, os pais, né, se os pais estiverem vivos. Então, o diagnóstico dentro da avaliação tem esse olhar mais amplo também, né? E aí, a chance de ser um diagnóstico assertivo é muito maior, né? Porque a gente recebe, infelizmente, muitas cases de sentei 15 minutos na frente do profissional e saí com o diagnóstico, né? Então, não é que o profissional que avalia em 15 minutos vai errar todas as vezes, né?
mas a gente sabe que são muitos critérios, tem muitas variáveis ali dentro que precisam ser avaliados, né? Eu costumo brincar, Carol, no consultório, isso com os pacientes. É quase uma psicografia, né? Parece que vem do além uma inspiração, né? Como se não fosse... Gente, diagnóstico é construção, você tem que conhecer o paciente, você tem que entender a demanda. Não é uma coisa que dá para você fazer no minuto, né? Exato. Mesmo que seja uma coisa aparentemente, né? Transparente, que a pessoa demonstre, nem tudo que parece né? Exato. Por isso que a gente entra na história da diferença do TDAH e com a desatenção. Às vezes a pessoa está desatenta porque está com problema físico, de saúde, Sim. porque está com problema emocional, porque está ansioso. Então a gente tem que tem muito critério numa avaliação, né? Não é simples assim, em 15 minutos você dizer que uma pessoa tem. Sim. O ser humano é um universo vasto e complexo. Quem sabe um dia a gente chegue nisso, né? Assim, seja super objetivo. A ajuda vem do além, né? Exato, mas não é o caso. E aí, respondendo a sua pergunta da medicação, né? Acho que dá para falar um pouquinho do tratamento em si, né? Do TDAH. Que a gente tem algumas possibilidades, né? Então, o tratamento medicamentoso realmente, né, é uma das possibilidades e é uma possibilidade bastante importante. Por quê? A gente tem um desajuste neurobiológico, né? Como a gente falou até da questão genética, né? Os sintomas vêm também de um desajuste do que a gente chama de neurotransmissores ali dentro do cérebro. E a gente tem a famosa dopamina, que agora também tá bastante alta, né? Esse tema, que é um neurotransmissor que vai trazer sintomas, né, referentes à motivação, né, então comportamentos de motivação, não é referente ao prazer em si, como as pessoas falam, né, então é da pessoa se sentir motivada para fazer as coisas, e a gente tem a noradrenalina, que é o que deixa a gente em alerta, que deixa a gente ali até um pouquinho mais agitado. Então a gente tem um desequilíbrio, né, entre esses dois neurotransmissores, que é a medicação que vai ajustar. Exatamente. Então, assim, dependendo do nível, né, da gravidade, realmente precisa da medicação, e aí é importante a avaliação psiquiátrica ou de um neurologista também, mas muitas vezes a gente sugere o psiquiatra. Por quê? Dentro do TDAH, muitas vezes as pessoas têm comorbidades, que são ali um segundo transtorno ou sintomas, né, de outros transtornos. E aí o psiquiatra, ele consegue tratar tanto o TDAH quanto os outros sintomas, né? Os outros transtornos, possíveis transtornos. Então, isso é bastante importante. Mas como padrão ouro, né? Que a gente fala que a melhor evidência científica que a gente tem hoje para o tratamento do TDAH é a terapia cognitivo-comportamental, né? Onde, assim, a medicação vem para ajustar essa parte química, né, dentro do nosso cérebro, e a psicoterapia, né, a TCC, ela vem para a parte comportamental. Então, estratégias práticas de como que eu vou me organizar melhor, me planejar melhor, como que eu vou regular as minhas emoções, né? Porque como tem um fator bem forte nas funções executivas dessa questão do controle inibitório, muitas vezes a pessoa não consegue regular as emoções, e aí acaba explodindo mesmo, tendo algumas coisas que destoam ali um pouco da funcionalidade, né? E aí a psicoterapia vem para essa parte comportamental. Então, em alguns casos, a gente tem até a liberação da medicação e só a terapia, né? Dependendo do nível. Do grau, né? Exatamente. E em outros casos, a medicação com a psicoterapia. Quer dizer que a pessoa vai tomar medicação o resto da vida? Não. Mas talvez seja um período mais longo, sim, dessa medicação com acompanhamento. Quanto antes a gente conseguir ter o diagnóstico, isso a gente tem um prognóstico melhor, então essa não quer dizer que o transtorno ele vai sumir, né? Porque não, a pessoa sempre vai ter o TDAH, mas os prejuízos, o sofrimento, eles vão diminuindo, né? E aí a pessoa, ela consegue muitas vezes, né, fazer esse desenvolvimento da infância para a vida adulta de forma mais saudável e com mais recursos para conseguir lidar com as dificuldades do transtorno.
Eu acho importante, só completando a sua fala, a gente ter a compreensão de que um transtorno, muitas vezes, né, dependendo da intensidade, da gravidade, ele causa uma descompensação química no funcionamento do cérebro. Exatamente. E descompensação química, só o tratamento clínico não resolve. É por isso que a gente precisa da medicação. E aí, muitas vezes, o que acontece? Eu vejo isso muito na prática, no dia a dia, no consultório. A pessoa começa a tomar um remédio, depois de, sei lá, 2, 3 meses, a pessoa se sente ok, para por conta própria, eu não preciso mais, né? Os remédios que o psiquiatra prescreve, eles têm um objetivo específico, e não é quando eu alcanço, é diferente de eu tomar uma dipirona, porque eu tô com dor, e aí a dor passou, eu não preciso mais. O cérebro precisa de uma readaptação no funcionamento dele. Então, o remédio, ele precisa, mesmo que você não sinta mais o que você sentia antes da medicação, você precisa continuar essa medicação para que o seu cérebro volte ao funcionamento normal. Então, eu acho importante a gente falar, gente, tem que seguir prescrição médica. A gente que é psicólogo, que está ali toda semana com o paciente, a gente tem condição de perceber a melhora de tudo, mas não é porque eu estou me sentindo bem que eu posso parar o remédio, né? Remédio a gente nem começa nem para sem a ajuda de um médico. Então, é preciso respeitar esse trâmite. Eu acho importante a gente falar disso. Perfeito. Né? E assim, né, é exatamente o que você falou, que o cérebro ele precisa reaprender a funcionar, né? E não é em 1 mês, em 2 meses que isso acontece, por mais que você sinta os efeitos. O alívio, né? Exato. Então, assim, e toda vez que a gente para um tratamento no meio do caminho e tem que começar de novo, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque daí, às vezes, precisa alterar a dose, às vezes precisa trocar o tipo de medicamento, né? Aí são particularidades de cada caso. Mas, acaba ficando mais difícil. Eu acho que pensando também nessa questão do tratamento, né? Eu sempre penso numa metáfora, assim, que qualquer tratamento, né? Se a gente for pensar, não é fácil. É difícil, no caso do TDAH você tem que mudar muita coisa na sua rotina, né? Tem muito esforço ali para fazer. Às vezes a medicação, o início da medicação é difícil também, tem mais efeitos colaterais do que o efeito terapêutico, demora um pouquinho também, né? Para o corpo entender que o remédio ali tá funcionando. Então eu sempre gosto de falar, né? Que é como se a gente estivesse dentro de um buraco e a gente tá com uma pá. Então, para poder sair do buraco, você tem uma ferramenta ali que é a pá. Mas a pá, ela não vai te ajudar a sair, né, do buraco. Então, você tá usando a ferramenta e você tá cavando para baixo, né? Você não tá subindo, não tá subindo. E aí, de repente, aparece uma pessoa, né, ou você pede ajuda e a pessoa coloca uma escada ali, só que a escada tá muito quente. Só que a escada vai te levar para fora do buraco, né? Só que no começo, quando você vai subindo a escada, vai queimar seu pé, você pode escorregar, né? Então, você precisa passar um desconforto ali para sair, né, desse buraco. Então, eu sempre faço, né, essa analogia com o tratamento. É difícil, né? Às vezes dá vontade de desistir mesmo, dá vontade de desistir da terapia, dá vontade de desistir da medicação, mas é o caminho que vai te levar, né, a uma vida mais funcional, uma vida com menos sofrimento, né, e não vai ser, infelizmente ou felizmente, né, em 1 semana, em 1 mês que isso vai acontecer, é um processo. Lembrando que quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala da dor invisível, né? Daquela dor que ninguém vê, que não é palpável, que eu não consigo apontar, tá doendo aqui, né? Então, a gente, quando olha para o invisível, você tem que ter uma sensibilidade e uma disposição, né, que eu acho que vai além da empatia, que é a compaixão, né, de tentar ajudar o outro, mas do jeito que ele suporte essa ajuda. Acho que outra coisa importante da gente falar é a participação da família no processo. E a Arlete, acho que como psicopedagoga, que tem essa experiência muito na prática de dizer como é importante, né, os pais, ou quando é o adulto, o companheiro, alguém que apoie esse tratamento. Eu vou comentar sobre as minhas abordagens no consultório, mas antes a gente está com uma dificuldade, não digamos uma dificuldade, mas digamos uma forma de atender um ouvinte
muito especial, né, Ana? Como é que você vai trazer a Com pergunta certeza. desse ouvinte especial? Bom, eu quero mandar uma mensagem para um ouvinte muito especial do programa, Uhum. o Number One. Respeitamos e adoramos todos os convidados, todos os ouvintes, todos. Essa mensagem vai para o Aécio. O Aécio está nos ouvindo, mas ele não consegue, hoje ele está impossibilitado de participar do programa. E nós adoramos as perguntas dele. O Aécio faz perguntas muito inteligentes, ele participa dos nossos programas com muito amor e carinho. Então, esse recadinho vai para você, Aécio. Nós aqui estamos aguardando o seu retorno. Tem muita emoção quando você voltar, entendeu? Porque nós teremos você aqui, Prosa Criativa. Nós sentimos a sua falta. Entendeu, meu querido? Meu filho substituto. Não deixe de atender a sua mãe substituta, hein? Por favor. A intimação. Aécio, você é um querido, viu? A gente gosta muito da sua participação aqui. A gente sabe que hoje não tá sendo possível, mas a gente está esperando você ansiosamente. Volte logo, porque você faz falta pra gente. Isso aí, Ana. Inclusive, essa sugestão, mas é uma sugestão, fique à vontade. Você pode enviar as perguntas por áudio, que alguns ouvintes o fazem, e a Ana Bacos pode retransmitir a sua pergunta. Se não, aguardaremos por um outro momento. Então, dando continuidade aqui, tem algumas perguntas no YouTube que eu observei, viu, Aninha? Que são interessantes aqui do Marcelo. Marcelo é da empresa Eu Amo Condomínios, a Luciana, sua esposa. São pessoas muito especiais também que estão aqui conosco. No consultório, Carol, eu atendo as crianças com TDAH e apoio a escola, né? No sentido da escola pensar que ele não é uma dificuldade, mas ele pode acrescentar com suas habilidades, que cada um de nós a temos. Então, por exemplo, no posicionamento da carteira, exercícios que fazemos no consultório para ele desenvolver atenção, concluir as tarefas, orientar os pais, porque durante o processo para fazer tarefa, levanta, senta, toma água, depois volta, senta. E isso traz uma certa irritabilidade para os adultos, né? Então, esse apoio, ele vem sendo feito e tem inúmeros benefícios. E quando a criança participa desse processo e a família junto, ou os cuidadores nas escolas, esse processo desenvolve bem, né? Sim, eu acho que faz muito sentido com o que a Ana trouxe também, né? Dessa questão da família. Eu sempre falo, né? No consultório também, nas avaliações de criança e adolescente, principalmente, né? Não existe tratar uma criança e um adolescente não tratar a família junto, né? Então, a criança, o adolescente, enfim, o paciente pode estar tomando a medicação, pode estar fazendo a psicoterapia, psicopedagogo, outros recursos que são necessários ali dentro do que ela precisa, né? Só que a família precisa estar disposta nesse tratamento também. Então, os pais precisam seguir as orientações dentro do processo de psicoterapia, né? Que a gente fala que são as orientações de pais. Por quê? A criança, né, o paciente com TDAH, na verdade, ele precisa de rotina. Ele precisa ter uma rotina adaptada às dificuldades que ele tem, né, que ele apresenta ali no dia a dia. E quando a gente fala de criança e adolescente, os pais ou os cuidadores, né, que não necessariamente são os pais, precisam ter esse olhar de cuidado. Então, a rotina da criança e do adolescente não pode ser a mesma rotina do adulto, né? Os horários são diferentes, a forma de lidar precisa ser diferente, né? Então, no meu ponto de vista, não existe um tratamento que funcione se a família não estiver junto, tá? Eu acho que não faz nenhum sentido, né? sentido. Pode ter quantos profissionais tiverem ali, os profissionais serem excelentes, mas se a família não comprar, né, a importância do tratamento, entender, tá disposto, porque é difícil para os pais também, né? Sim. Tem um sofrimento dos pais também, de como lidar, né, com essa pessoa ali na família.
Então, essa parte do acolhimento, né? E eu acho que entra no que a Ana falou da compaixão, né? Tanto a compaixão dos cuidadores, dos responsáveis ali com a criança, com o adolescente, quanto o paciente com TDAH aprender no processo de psicoterapia a autocompaixão também, né? Então, o processo de autoconhecimento, então, por que tá acontecendo isso comigo, né? E não é culpa minha, não é culpa dos meus pais, não é culpa de ninguém, né? Mas ele ter esse olhar da autocompaixão também é bastante importante, né? E aí, essa questão da família também se estende para os adultos, né? Ou outras pessoas nas faixas etárias ali de diagnóstico tardio, porque às vezes a esposa não entende, o esposo não entende, né? Aquele funcionamento, ou até mesmo os pais, enfim. Então, a gente sempre fala que é um tratamento familiar, né? Sempre que envolve algum transtorno mental, a família precisa estar junto, né? Até para ser acolhida também, porque não é fácil, né? Gente, Eu recebi uma Fala. pergunta, Ana, capciosa, mas eu vou fazer. Ai, meu Deus. É um pouquinho capciosa. Ai, meu Deus, que Mas medo. eu nem posso contar o nome da pessoa que mandou aqui para mim. No diagnóstico, eu vou dar ele falou de um jeito, eu vou tentar traduzir o que ele falou, porque eu não vou falar do jeito que ele escreveu. Tá. No caso do diagnóstico tardio, ele, como homem adulto, ele tem uma queixa da esposa e ele está investigando agora com um neuropsicólogo o TDAH, porque ele tem... Eu não estou conseguindo pensar na maneira de falar. Mas durante a relação sexual, ele tem um pouco tempo de permanência no estado ali. É isso? Ou não? Olha, eu não posso dar uma resposta que eu não conheço o caso, mas me parece muito mais, né? Ansiedade? É você isso que eu acha? ia falar. Eu acho que aí a gente entra muito mais no transtorno de ansiedade. Assim, pode ser que tenha, porque como a gente sabe, né, dentro do TDAH a gente tem o componente emocional que muitas vezes tem uma desregulação mesmo, né? Então, pode ser que tenha algo a ver, mas eu iria mais pro lado da ansiedade, né? Investigaria. Até por isso, acho que voltando um pouquinho, né? Alguns sintomas se sobrepõem mesmo. Então, é o que eu falei do início. Às vezes parece que tá dentro de um transtorno, mas às vezes pode ser uma comorbidade com outro transtorno, né? Pode ser que ele tenha o TDAH e tenha um transtorno de ansiedade, né? Junto. Ou pode ser que ele tenha o TDAH e tenha traços, né? De alguma outra coisa. Então, uma ansiedade que fica um pouco mais elevada no momento da relação, né? Algo nesse sentido. Então, precisa ser uma investigação mesmo clínica. Eu seria muito irresponsável de falar algo aqui. Eu acho que esse diagnóstico é muito específico, né? E assim, se o transtorno for só na hora do sexo, é uma coisa. Agora, se é uma pessoa que durante todo o dia a dia, nas 24 horas do dia dele, ele tem outras queixas, né, desse comportamento, eu acho importante a gente... um diagnóstico, gente, nunca é de uma situação específica. Né? Ele é sempre um universo global. É por isso que a gente precisa de muita entrevista, de muito conhecimento do paciente para fechar um diagnóstico. Então, não é só a situação da relação sexual em si. A gente tem um contexto todo. Como é que esse cara é fora da relação, né? Sim. Como é que ele dorme, como é que ele acorda, como é que é toda essa situação. É bastante difícil. Posso pegar um gancho até? Sim, por favor. Não, as falas da Ana estão perfeitas, assim, tem vários ganchos, né? Quando você fala, né, Ana, também a questão do sono, a questão da alimentação, a atividade física. Gente, isso é, assim, o básico do tratamento, né, de transtornos mentais, independente qual seja de qual ele, seja, né? Então, assim, se a gente não tem um sono de qualidade, a gente já acorda desregulado. E aí, estar desregulado emocionalmente, né, tá cansado ali, vai impactar na atenção. Se a pessoa tem um TDAH predominantemente desatento, o negócio vai ficar pior ainda, né? Dando um exemplo aqui. Então, assim, É que não adianta simplificar, né? Não. Não. Diagnóstico não tem como. Não. Eu ouvi dizer, fui no Dr. Google, aí
O Google vai dar a resposta que você quer, né? Também. Você vai ter lá várias vertentes, você escolhe o que te Exato. interessa mais. Vem um combo, né? Do que você quiser. Com certeza. É. E outra coisa, Leti, eu acho que a gente tem que pensar assim, imagine uma criança, né, voltando para o TDAH, uma criança que é desatenta, que tem dificuldade, que aí ela entra numa casa que ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para dormir, ela não tem hora para comer, ela não tem hora para fazer atividade escolar. Como é que essa criança vai conseguir um nível de concentração? Ah, é muito difícil. É impossível, Ana Paula. é Muito impossível. difícil. Então, por Muito isso que a gente difícil. precisa da participação, assim, eu falo que educar filho dá trabalho. Então, mas é que, na verdade, as pessoas desejam essa independência, essa autonomia que o TDAH ainda não obtém com tanta facilidade. Ele precisa de orientações. Sim, e assim, tem uma imaturidade também na pessoa com transtorno, Sim. né? E quando a gente fala de criança e adolescente, às vezes é muito mais nítido, né? E a gente não tá falando de nenhuma deficiência intelectual, nada Não, nesse não, sentido, não. É uma O imaturidade cognitivo mesmo, né? muitas vezes é preservado, né? Isso, exatamente. Então, assim, né? A gente tem que lembrar que existem marcos do desenvolvimento ali, né? Então, a própria desregulação emocional, né? Muitas vezes junta com a questão do transtorno, que acaba intensificando, mas a criança não tem uma regulação emocional mesmo ali, né? Se a gente falar de primeira infância. Sim. Né? Ela tá desenvolvendo Sim. isso. Então, muitas vezes, talvez tenha uma expectativa de uma adultização, né? De a criança precisa lidar muito bem com aquilo, mas ela não tá preparada, o cérebro dela não tá preparado mesmo, né? Biologicamente, para lidar com aquilo. Então, acho que é um pouco de várias coisas, Sim. sabe? Várias variáveis. É um quebra-cabeça mesmo, né? Exatamente. A serem montados. Aninha, por favor. A Aninha saiu? Não, caí não, tá aqui, ó. Tô em pé, tava lendo aqui umas perguntas. É que, Ela a Ana tá avançou. travada. Ah, que você tá travada, amor. Por isso. Então, eu vou... Congelei. Quê? Você tá, Tá lá, tá Isso, travada. você Por você tá isso que... travadinha na tela. Então eu vou... Tá travada aqui na tela do meu, acho que é. Ah, voltou. Tá ouvindo a gente, Opa. Ana? Hã? Tá ouvindo a gente, Ana? Agora eu estou. Mas ela tá Tô- travadinha. Ah, então é só a sua imagem mesmo que tá congeladinha aqui para nós. Não, agora voltou para mim. Não, Pra voltou nós tá não, congelada congelada. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Ó, tá congelada. Eu vou fazer uma pergunta. Tá com frio, Ana? Congelou, tô morrendo. Eu me distraí um minuto. Eu tive que fechar a tela, porque meus netos estão aqui. Aí meu filho chegou, veio buscá-los. Aí só falar um tchau e tal. Quando eu voltei, já voltei congelada. Olha que coisa. As crianças deram um vapor Tá aí. legal comigo. Bom, Eu você vou- quer ler? Você quer ler? Como você se sente? Leio, eu vou ler. Eu queria só saber, eu não sei o nome da pessoa, só sei que tá aqui, eu amo condomínio. Marcelo. Que ele responde. Marcelo? Sim. Marcelo, eu gostaria de saber se as suas perguntas foram atendidas, porque senão eu leio mais alguma coisa que você colocou aqui. Eu acho que você não leu a dele ainda, leu? Hã? Você leu a dele, querida? Você falou, e eu acho que você já falou a pergunta que ele estava fazendo. Não. A Ana fez a pergunta exatamente como ele estava fazendo. Ah, eu sim. quero, Agora eu quero saber compreendi. se atendeu às necessidades dele, porque senão a gente volta a fazer a pergunta para Carolina. Ah, eu entendi. Você está dizendo que a Ana Paula falou sobre, sem saber, obviamente, Sem saber. falou sobre as perguntas que o Marcelo havia dito. É Ó, isso. Marcelo, O Marcelo adivinhei aqui. perguntou. Ó, Marcelo, você tem uma transmissão Eu de vou ler. pensamento com a Ana Paula, viu? Tá. Eu vou resumir a pergunta que ele fez, aí leia a última, por favor. Com certeza, Marcelo, lendo agora. Eles, através da entrevista, um terapeuta disse que minha esposa tem TDAH. E da mesma forma, outro disse que ela não tem. E agora? E agora? Boa, e agora? Precisa ir em outro No profissional. terceiro. Exatamente.
E eu indicaria uma avaliação, daí para tirar a contraprova, né? Que a gente tem uma investigação mais ampla dentro da avaliação neuropsicológica, né? Inclusive, assim, eu particularmente entraria em contato com os dois profissionais, né? Tanto para ouvir quem falou da hipótese de ter e de não ter, para dentro do processo de avaliação investigar de forma mais completa, tá? Mas precisaria de uma terceira opinião. Mas eu não entendi uma coisa aqui, Ana. O diagnóstico de TDAH é do Marcelo ou da esposa dele? Da esposa. Da esposa dele. Da esposa. A esposa dele ele foi em breve conversa com o terapeuta, mas o terapeuta diagnosticou como TDAH. Uhum. Aí ela buscou um outro, né? E outro disse que ela não tem. Então ele ficou dividido, ele tem e não tem. Uhum. Então, por isso que ele perguntou, e agora? Aí ele falou, isso. Nós que agradecemos a sua participação. Obrigada, viu, pela pergunta. Na verdade... Outra pergunta aqui, bastante interessante, porque eu fico olhando para o relógio, eu começo a ter taquicardia, tá? Olha, Ana, Para variar, nós estouramos tempo já, 2 minutos. Já passamos Já, do horário, né? de novo. Começa a chegar perto do fim do horário, me dá um desespero assim enorme. Bom, o Arnaldo fez uma pergunta, ele falou, foi ele que perguntou dos 3 tipos de TDAH. Uhum. Não sei se me distraí, mas não acompanhei os 3 tipos. A convidada pode repetir quais as regiões do cérebro são afetadas em cada tipo. Exames de ressonância podem identificar? Tá, então vamos lá. São várias coisas numa mesma pergunta. A gente não tem exatamente um marcador biológico, né, para o TDAH. Então, os exames de imagem, eles não fazem sentido, né, para esse diagnóstico. Os exames de imagem, né, eles são geralmente utilizados nos transtornos neurocognitivos, que são as famosas demências, né, demência de Alzheimer, de Parkinson. Então, que a gente tem não exatamente um marcador biológico, mas a gente tem uma substância que ela é vista ali no exame de imagem, né? Dentro do TDAH a gente não tem. Como é uma questão nos neurotransmissores, né? Isso não é visto nos exames, então é descartado mesmo dentro do processo. Por isso que eu até tinha falado que o diagnóstico é clínico, né? Porque não tem nenhum exame exatamente que a gente possa fazer biológico para ter um suporte, né? O exame complementar mesmo, que é mais utilizado, é a avaliação neuropsicológica. E aí, falando da questão mais cerebral, né? A gente tem principalmente ali a parte do córtex pré-frontal, né? Que é a nossa parte aqui da frente, que está muito relacionado com funções executivas também. E aí a gente precisa lembrar, né? Que a gente não tem exatamente a gente não fala de localização exata no cérebro, né? Porque a gente tem muitas vezes os córtex ali, eles são juntos, né? Então, estou pensando uma forma mais didática de explicar. A gente não tem assim, uma região exata, por exemplo, vai impactar só a atenção sustentada. Uma parte exata vai interferir só a linguagem, né? A gente sabe que são regiões, né? Então, tem um pouco desse aspecto, mas principalmente na parte frontal, né? Onde a gente fala mais do raciocínio e funções executivas. E aí, a gente tem, quando a gente fala dos tipos, né? Que eu mencionei antes, que é o predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e o tipo misto, né? Que tem os níveis ali de prejuízos iguais, né, nos 2 componentes, a gente está falando principalmente de dopamina e noradrenalina. Então, dopamina, quando a gente está falando da questão mais voltada para a desatenção, porque daí é uma dificuldade, e a gente fala de uma atenção específica, que é a atenção sustentada, que a gente tem vários tipos de atenção. Então, bem rapidinho, assim, a gente tem atenção alternada, que é a capacidade de alternar entre 2 estímulos ao mesmo tempo, a gente tem
a seletiva, né, que a gente consegue selecionar um ponto e inibir ali alguns distratores, e aí junto a gente tem o recurso da sustentada, que é manter o foco ali durante uma determinada atividade, que é a principal dificuldade dentro do TDAH, né? E a gente tem a atenção alternada, que aí é quando um dos nossos componentes dentro da atenção, ele já está automatizado. Então, por exemplo, a pessoa que já sabe dirigir há muito tempo e consegue conversar com o copiloto ali, né, com o passageiro junto. A pessoa que ela está alternando a atenção. A pessoa que acabou de tirar carta, né, e ela tem uma dificuldade ali no processo de direção, ela não consegue dirigir e conversar com outra pessoa ao mesmo tempo. Ela precisa ficar quietinha, concentrada ali. Né? Então, ela não consegue fazer uma atenção alternada. E aí, né, a gente tem a questão do desajuste de dopamina, nesse caso, por conta da recompensa mesmo, né? A pessoa com TDAH não consegue fazer as coisas ali para o longo prazo, porque precisa de uma recompensa imediata. Então, a questão da motivação, né, da dopamina. E aí, no cérebro, a gente tem recaptadores da dopamina, desse neurotransmissor que o cérebro solta, assim, a dopamina num espaço que a gente chama ali de fenda sináptica, e a gente tem muitos recaptadores. Eles tiram muito rápido essa dopamina. E é onde a pessoa não consegue se sentir motivada, exatamente, para algo que é muito chato, que não faz sentido para ela, né, que não tem uma recompensa imediata. Então, a medicação, por exemplo, ela vai inibir esses recaptadores para que a gente consiga, né, ter mais dopamina ali e a pessoa consiga se concentrar, né, dentro do que ela precisa fazer. Então, por isso até que a gente fala, né, a gente escuta muito, mas pra jogar videogame ele consegue. Né? Boa! Pra ouvir a música ali, ficar prestando atenção na música, ele consegue. Mas sim, porque o videogame vai ter a recompensa imediata. É muito imediato. É, né? A motivação ali. A dopamina vai estar ok. Vai estar ok, e aí ele acerta, ele continua. E tem todo aquele frenesi que ele precisa também. Exatamente. Né? Gente, a dopamina é o neurotransmissor que faz a gente querer alguma coisa, sim, né? A motivação. Que faz a gente ter vontade. Perfeito. Então, esse neurotransmissor aí é que ele não chega, né, na mesma intensidade em todas as situações. Exatamente. Então, eu acho importante a gente só ressaltar essa questão da ressonância que o Arnaldo perguntou. É o seguinte, a estrutura cerebral ela é igual. Né? A gente escuta falar muito isso até nos casos dos psicopatas, né? O cérebro é igual. Se você pegar um cérebro da gente e de um psicopata, ele vai ter a mesma estrutura. O que altera é o funcionamento, a parte química do cérebro. Então, isso não é mensurável em exame de imagem. Exato. Então, é por isso a dificuldade, é que a gente fala, a gente cai no invisível. É por isso que o diagnóstico clínico é muito importante. O que a gente tem, às vezes, nos estudos com exames de imagem, porque são feitos estudos, né, até pra gente conseguir chegar nessa conclusão, às vezes é da área que tá mais funcionando, né, ali, e aí a gente vê a ativação das áreas, mas não no sentido de tratamento, né, a gente não consegue ter isso. Então, só pra fechar o raciocínio, na questão da hiperatividade é o outro neurotransmissor que é a noradrenalina, né? Então, que é o que deixa a gente ativo, né? E aí, na pessoa com TDAH, ela tem muito, né? Porque ela fica muito ativa. Então, o tratamento vem para ter esse equilíbrio químico, né? E aí, um parênteses, assim, que eu acho que é importante, né? E da questão do tratamento ser assertivo. As pessoas que não têm TDAH e tomam as medicações para quem tem TDAH, têm um risco muito alto de abuso dessas substâncias. Por quê? Eles já têm os neurotransmissores na quantidade que o cérebro precisa. E aí, se ele recebe mais, né? Se ele tem o recaptador inibido ali, ele fica com mais dopamina, por exemplo, ele sempre vai querer mais, porque não é uma deficiência que ele tem. Então, é algo que vai aumentando, né? Então, traz um prejuízo. Não é algo assim que, eu vou produzir mais, eu vou ter, né, um aumento ali. Não. Pode ser que tenha algo muito momentâneo, mas o risco de abuso é bem alto. Dopamina é coisa séria. Exatamente. Não é brincadeira, não, gente. Todo mundo quer, mas não é assim, não. E você pode receber essa dopamina em outros lugares um pouco mais saudáveis, porque medicação de forma não consciente, né? Aleatória, sem o encaminhamento de um profissional, para aquietar, né? Para fazer a criança ficar comportadinha em sala de aula,
ou nos lares é bem grave. Não é grave, não, é Posso- gravíssimo. Posso ler um comentário do Marcelo? Pode, depois a gente tem que encerrar. Tá passando da hora de Eu novo. sei, por isso que eu tô aqui assim, ó, palpitando. Descongelou a Ana. Descongelou, querida. Graças a Deus. Tá É o quentinha. seguinte, Carolina, ele diz que, na verdade, é uma queixa do casal. E não só dele, aquela questão de um diagnóstico de TDAH e outro de não TDAH. Ele fala, tudo leva a crer que é uma doença que é diagnosticada por suposição. Não. Ele fala, não tem instrumento que comprove. Pode falar, Carolina. Só um pouquinho, fazendo um adendo na pergunta aí. Não é doença, tá? Transtorno não é doença. Exatamente, né? Boa! Não é doença Justamente mesmo. porque o transtorno ele é multifatorial, né? Então, como a gente falou no início, tem questões genéticas, tem questões ambientais, tem várias variáveis, né? E aí, o diagnóstico é clínico, como todo transtorno, né, dentro de saúde mental. E se ainda não for o suficiente, né, a entrevista clínica, que é uma ferramenta, né, comprovada cientificamente, e aí a gente segue os critérios, né, para o diagnóstico, então não é algo assim, é o profissional que está avaliando, ele vai avaliar aleatoriamente A esmo, né? os sintomas ali da pessoa aleatoriamente, então só o discurso da pessoa é válido, né? É claro que o discurso do paciente é importante, né? E é um dos pontos principais. Mas dentro do processo, a gente precisa observar os comportamentos, né? O que ele tem de histórico, então, o que está acontecendo no prejuízo, né? Como a Ana falou em outro momento, é uma construção, né? Sobre a vida do paciente. Não é algo ali da questão pontual. E a avaliação neuropsicológica é por isso que ela vem como um recurso muito forte, né? Porque a gente usa outras ferramentas que dão esse respaldo, né? Então, assim, os testes psicológicos que são cientificamente comprovados, né? Que a gente tem estudos, a gente tem testes que são padrão ouro, por exemplo, para inteligência, tem as escalas, né? A gente sempre reforça muito, né? Que as ferramentas, elas não dão o diagnóstico dentro de saúde mental, né? Elas são o suporte para esse diagnóstico. Assim como em outras doenças mesmo, a gente tem, por exemplo, o exame de sangue, que vai dizer ali algo sobre aquela patologia, né? A gente tem, no caso dos transtornos neurocognitivos, algumas questões de imagem também, né? Mas são recursos que a gente usa para ter a maior assertividade dentro do processo. Então, eu entendo, né, talvez aí um pouco dessa pergunta do Marcelo, né, essa dúvida venha porque, poxa, os profissionais falaram coisas diferentes, né? Mas a gente tem isso em outras áreas também, né? Quantas vezes a gente vai no cardiologista, por exemplo, um fala de uma hipótese e outro fala de outra. Então, a gente precisa buscar bons profissionais e que o profissional use o recurso mais atualizado, mais adequado e comprovado cientificamente. Gente, psicologia é ciência, né? Exato. E as pessoas têm uma dificuldade, porque a gente não usa branco, a gente não prescreve medicação, e as pessoas têm esse preconceito. Mas como é que ela sabe o que eu tenho? Né? Porque a gente fez uma faculdade de 5 anos, né? Fizemos pós-graduação, a gente tem um conhecimento científico, não é porque a gente acha que a pessoa tenha, porque a gente realmente... E esse preconceito é muito vivo pra gente, né? No dia a dia a gente sente... Mas como é que você sabe o que eu tenho? Você adivinha o que eu tenho? Não, eu não adivinho. Eu estudei para saber o que você tem. Exatamente. Então, é muito isso, né? A gente cai nessa, Marcelo, do invisível, né? Porque não é mensurável. E todo o processo, né, demanda de troca das duas partes, do profissional e do paciente. Sim. E de todo um conjunto de situações. Há também o feeling do profissional, há também a experiência do profissional. Tudo isso conta. Não que eu tenha preconceito com os recém-formados. Não se trata disso. Mas se trata de saber quantas pessoas atendeu, quem teve um respaldo. Isso tudo conta na nossa experiência. Mas como as profissionais citaram aqui, eu concluo também junto à minha profissão que tudo é cientificamente comprovado. Não é a esmo, não. Mas teve um ponto que eu queria terminar o programa dizendo
que eu fiquei muito contente de todas as falas, recomendo todas elas. Tiramos algumas partinhas dos vídeos, tá? Nós vamos repostar no Prosa Criativa, se você não segue, tá lá no Instagram, alguns trechinhos da fala da Carol, mas uma delas que nós queremos reiterar. Todos os tratamentos são momentos de muitas reflexões. Não tem um tratamento, se alguém está passando por um tratamento que em 5 meses, 2 meses, 1 dia resolve, vira a chave, tome cuidado. É mágica. É mágica. É mágica. Já é outra coisa. Exatamente. É isso que a gente precisa cuidar, na minha opinião. Né? Até como profissional, eu gostaria muito de agradecer, e como aqui âncora do Prosa Criativa, sobre esse momento único. É óbvio que o tema é muito longo, o tema é muito bom de ser dito, mas nós já passamos do horário, estamos bem com relação a isso. E antes de encerrar, temos a enquete também. Isso, Babi. E queria anunciar também a nossa patrocinadora do programa Prosa Criativa. Por favor. Vou aproveitar e mostrar aqui na tela que temos a nossa patrocinadora da Clínica de Psicologia, Viviana Madison. E também tem o programa de quarta-feira, às 18h30, que chama Psicoprosa. Nessa próxima quarta-feira teremos o programa. Então vem com a gente na quarta-feira. Okay? Um abraço, Viviane. Isso mesmo. Obrigada pelo patrocínio tão especial. Isso aí. E vamos falar sobre a enquete, o resultado da enquete, né, Já gente? tem aí, Babi? Já. Deixa eu abrir aqui a telinha para nós, para a gente já anunciar o resultado. Perfeito. A pergunta da enquete é: os adultos que lidam com crianças podem influenciar na gravidade dos sintomas do transtorno? 70% disseram que sim. E 30% disseram que não. Quer comentar? Eita, povo antenado, né? Que sabe de tudo. Coisa boa. Sim, pode influenciar mesmo, porque o ambiente tem uma carga mesmo, né, em cima dos sintomas ali. Acho que vai muito de encontro com o que a gente falou até da questão do tratamento, né? Então não adianta a criança ter todos os recursos de tratamento e o ambiente dela ser um ambiente que não favorece, né, os bons resultados desse tratamento, né? Assim como o comportamento dos pais, né? Então, o ambiente físico, ele pode estar muito ajustado, mas se os pais não tiverem comportamentos condizentes, vai sim intensificar o sintoma. Isso não tem outra explicação, né? Porque a criança, ela é um espelho mesmo dos adultos, né? Dos cuidadores ali. A gente tá falando de pais, mas como eu falei em outros momentos, podem ser os cuidadores, né? Então precisa ter um alinhamento de condutas, né? E realmente a resposta é sim. Muito bom, muito bom. Nós ficamos muito satisfeitos, né? E ficamos assim nutridos com tantas informações e queremos aproveitar o momento para chamá-la novamente quando tivermos outros temas, porque você agregou muito aqui para o Prosa Criativa. Obrigada, eu agradeço muito o convite, a participação. Foi muito gostoso estar aqui e falar, né, de um assunto que é tão importante, tão falado ultimamente, né? Então, acho que ter esse espaço para levar informação de qualidade para os ouvintes é super importante, né? E vocês pensam mesmo fora da caixa, isso ficou muito nítido, né? Então, acho que isso faz muita diferença. Eu agradeço mais uma vez. Aproveito para deixar meu contato, Sim. né? Se quem estiver ouvindo tiver interesse em saber um pouquinho mais dos diagnósticos, como eu falei, eu trabalho bastante com avaliação neuropsicológica, né? Então, o meu arroba no Instagram é carolinasantini.psi. Lá tem meus contatos, né, da clínica. Se tiver alguma dúvida também, pode me mandar no direct lá, de repente não deu para responder aqui, ou ficou com vergonha, né, de mandar no público. Então, eu fico à disposição também e agradeço muito mais uma vez pelo convite. Já coloquei aqui no YouTube até o seu Instagram novamente, mas se vocês seguirem o Prosa Criativa ou a Mãe Girafa, eu coloquei lá o Instagram dela, tá? Reiterando aí essa necessidade importante de contar onde encontrar a Carolina, tá bom, gente? Ana Paula, se despedindo, por Carol, favor. brigadíssima por tanta informação de qualidade, né?
Porque eu acho que a informação chega para a gente o tempo todo, mas muitas vezes chega uma informação que não é científica, que não tem qualidade, do Dr. Google. Então, gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, procure um profissional capacitado como a nossa amiga Carol. Obrigada, Carol. Obrigada, Arlete. Obrigada, Bárbara. Claro, claro. Aninha, por favor. Despedida, querida. Descongelada. Tchau, pessoal. Descongelada ou descongelada? Até a próxima semana. Aham. E vou falar, é muito maravilhoso, é especial, foi especial a participação da Carolina. Como é importante nós sabermos, porque nós aqui todos gostamos de gente. A gente precisa entender as pessoas. Não é isso? Isso mesmo. Tchau, um beijo a todos. Tchau, Ana. Tchau. Prosa Criativa, um programa Que pensa fora da caixa. É isso aí. Até segunda. Até segunda. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!